Nova TV, mais perto de você. Quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre. Mas costumamos ficar olhando tanto tempo para o que se fechou que não vemos a que se abriu. Esta é uma frase da ativista Helen Keller, que também foi uma importante escritora norte-americana, e é com ela que nós começamos mais um Lado a Lado, sempre muito alegre, muito feliz por estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar sobre eleições. O primeiro turno das eleições municipais de 2016 será realizado em 2 de outubro, primeiro domingo do mês, sempre assim. Na ocasião, serão eleitos em todo o país prefeitos e vereadores. As principais mudanças nas eleições de 2016, com relação às de 2014, foram determinadas pelo projeto de reforma política, mais ou menos, um projeto meia-boca, aprovado no Congresso em 2015 e sancionado pela presidente Dilma Rousseff, em outubro do ano passado. Na reforma, foram alterados, por exemplo, o prazo para início da campanha e a data limite para candidatos se filiarem às legendas pelas quais pretendem concorrer. E é o que nós vamos discutir no programa de hoje. E para isso, nós vamos receber convidados sempre bastante especiais. O Dr. Alceu Correia Júnior, que é juiz eleitoral, e a Natália Silva, que é jornalista. E no último bloco, nós vamos ter muita música com a Duda e o Neto, que estão fazendo bastante sucesso aí na nossa cidade e no estado, né? Apareceram também num programa aí de uma grande emissora de televisão. Bem, muito obrigada ao seu, muito obrigada, Natália, pela presença de vocês aqui. O cadastro biométrico passa a valer nessa eleição? Aquele que a gente vai entrar só com a digital? Já está valendo? Catanduva vai valer esse cadastro ou ainda não vai ser implantado? Beth, primeiramente é um prazer falar com vocês, com todos os seus telespectadores, com quem está participando aqui dessa conversa, né? E dizer que o Poder Judiciário está sempre à disposição da imprensa, dos veículos de imprensa. Na verdade, o cadastro biométrico ele não é obrigatório nesse momento. Ele está sendo feito de forma gradual, né? Tá. E a população, não só na nossa cidade, mas de modo geral no Brasil inteiro, né? Correu para os cartórios eleitorais. Nós tivemos até um excesso de demanda, nós tivemos problemas para atender toda a população, às vezes até tivemos problemas para atender adequadamente a população, mas é que houve um excesso de demanda, quando na verdade nós teremos muito mais tempo para concluir esse cadastramento biométrico. Sim. Né? Nas eleições municipais de 2016, nós estamos aguardando um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de utilizar o cadastramento biométrico daquelas pessoas que já realizaram apenas como teste do material colhido. Tá? Então, assim, as pessoas, de modo geral, podem ficar tranquilas, podem ficar sossegadas em relação ao cadastramento biométrico, que ele não é obrigatório para as eleições municipais de 2016. Sim. Se for utilizado, o TSE não decidiu isso ainda, se for utilizado, será apenas como teste da colheita, da qualidade do material colhido pelo cartório eleitoral. Entendi. E assim mesmo será usado um sistema híbrido, ou seja... Uma parte como está hoje... Exato. Ou seja, parte... a aferição, a colheita, a conferência, vamos dizer assim, do eleitor será feita pelo método tradicional. Isso não há dúvida. Agora, se o material biométrico for ser utilizado, ele será em conjunto com o tradicional. Tá? Entendi. Então, uma coisa nós temos certeza absoluta. O eleitor que comparecer à sua sessão de votação com o título eleitoral ou com um documento com foto... Como uma carteira de identidade, por exemplo? Como uma carteira de identidade ou uma carteira de uma habilitação Sim, CNH sim. com foto,
ele estará apto a votar. Para votar. Isso é importante, né, Natália? Independente de ter feito ou não, independente de ter feito ou não o recadastramento até a data da eleição. Uhum. E até uma questão importante que noticiando a biometria aqui em Catanduva, o cadastramento que nós notamos, isso é importante destacar, a organização da Justiça Eleitoral nesse aspecto, doutor, é a forma que vocês tentaram incentivar as pessoas a agendar antes o atendimento, que passa pela questão da qualidade. Se a pessoa vai sem o agendamento, enfrentava fila, por vezes até fila de horas. Se vai com o agendamento, não fica mais que 15 minutos dentro então do cartório. Então pode agendar no cartório. Exatamente. Eu ainda não fiz o meu, você acredita? Eu também não. Eu acabei fazendo por questão de transferência do título, acabei fazendo o cadastramento biométrico. Mas, de fato, a nossa expectativa é que a grande maioria, né, faça o recadastramento, a gente quer atender bem, mas às vezes isso Você acha, por exemplo, ainda nesse tema da forma como hoje o Brasil é sempre um país avançado, né, no que diz respeito a essa questão da maneira como a Justiça Eleitoral organiza as eleições. Sim. O voto digital já foi um avanço. Sim. Agora, quando a Dilma foi reeleita, alguns partidos entraram no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, questionando a legitimidade, a validade e o resultado daquelas eleições, colocando em xeque, vamos dizer assim, aquele sistema todo digitalizado. O Tribunal Superior Eleitoral nem acatou, salvo se eu não estou enganada, né? Eu acho que foi final de mais ou menos outubro, novembro de 2014. Ele recebeu aquela denúncia ou reclamação, mas rejeitou no mérito, disse que era improcedente, enfim. E isso hoje me parece que tem inclusive alguns resultados desta tentativa de desqualificar o processo, porque isso também acabou resultando numa desqualificação, de certo modo, do nosso processo, que estava já, inclusive, querendo ser adotado, outros países estavam querendo adotar um sistema semelhante ao nosso, né? E acabaram colocando uma certa ressalva em função disso. Eu queria, na opinião do senhor, saber se o senhor acha que esse sistema digital, ele é imune a qualquer tentativa de fraude eleitoral? O senhor acha que ele está 100% protegido? Ou esse novo sistema que nós podemos ter aí, o híbrido nessa eleição, mas certamente na eleição de 2018, pode ser que já estejamos todos preparados para fazer o voto biométrico, né? Na sua opinião, o que o senhor acha? Primeiro, o sistema biométrico é uma coisa, não se confunde com a questão da urna eletrônica. O biométrico é só para identificar o eleitor. Então, eu acho que isso vai melhorar aqueles problemas que aconteciam do eleitor votar duas vezes, né? O eleitor chegava lá, o mesário se confundia com a linha, ele assinava em lugar errado. Quando chegava o outro eleitor, o mesário via que ele já tinha assinado, ele não podia votar, criava-se toda essa confusão. O biométrico acaba com isso. Entendi. Né? Então isso é só para identificação do eleitor. Outro problema é a questão do voto eletrônico, a urna eletrônica, né? A forma de computar esses votos, a recepção do voto. Com toda certeza, esse sistema não pode ser fraudado. Isso é fato. Basta conhecer melhor o sistema. Essas críticas surgem mais por conta de um certo desconhecimento do processo eleitoral, né? E eu acompanhei também nas últimas eleições, muita gente comentando em redes sociais que é fácil de fraudar, porque não existe nenhum sistema de informática infalível, inviolável. Exato. Mas veja, quem acompanha o processo eleitoral vai entender o que eu vou dizer. Cada urna eletrônica, primeiro que todos os representantes de partido... Vamos falar uma coisa antes, Beth. O processo eleitoral ele é todo fiscalizado pelos próprios partidos e pelos próprios candidatos. Quando se lacra uma urna, os candidatos são convidados a irem lá e acompanharem a lacração. Uma outra coisa, aí se fala, e a urna eletrônica ela não é ligada em rede
de computadores, ela não é ligada à internet. Então é impossível violar a urna. Ela não está ligada na internet. Ela está ligada só na tomada. Então é impossível alguém acessar a urna eletrônica, um hacker. Ah, entendi. É impossível. Entendi. Ela não vem por rede. Ela não vem por rede. Ela é como um liquidificador ligado na tomada. Alguém vai conseguir acessar o liquidificador, um hacker? Não por melhor que seja? Não consegue. Não consegue. Nesse caso, não. Isso. Aí nós temos um segundo momento. Qual o momento? Da apuração e da transmissão dos dados. Aí sim. Aí seria possível a interferência, a violação. Isso seria possível. Por quê? As urnas eletrônicas são levadas para o cartório eleitoral, são retirados o papelzinho lá. Um disquetezinho lá, vamos usar uma terminologia mais simples, colocado num computador central, totaliza os votos e são encaminhados para o TRE ou para o TSE. Nesse momento, a transmissão dos votos é feita pela internet. Entendi. Seria possível a violação. Ok. Mas aí nós desenvolvemos um processo de fiscalização que é o boletim de urna. Cada urna, quando ela é encerrada, ela emite o boletim de urna, de modo que os próprios partidos e os próprios candidatos conseguem totalizar os votos antes que a Justiça Eleitoral. Entendi. Ou seja, se um hacker invade o sistema do cartório, o resultado que aparecer no TRE vai ser diferente do resultado que os partidos já têm. E aí estaria evidenciada a fraude. Sim. Então, nós trabalhamos com um sistema de fiscalização mútua. O partido político, os partidos se fiscalizam entre si. Entendi. E ambos fiscalizam a Justiça Eleitoral. Tá. De modo transparente. Tá. Né? Então, esse boletim de urna, com a totalização dos votos de cada urna, está na mão do partido, eles somam, eu já vi isso, eu já presidi mais de 10 eleições, né, toda a minha carreira, eu tenho 20 anos de Poder Judiciário, só de eleição municipal já foram 6. E eu já presenciei, inclusive aqui na nossa região, em 2012, partidos políticos fazendo totalização nas salas de aula antes Sim, antes de fazer a totalização oficial. Não, antes de sair das escolas, Beth. Antes de sair das escolas. Eu tive até que pedir, não, aqui não pode, por favor, façam lá fora. Então, dentro da sala de aula fazendo totalização com os boletins de urna. Então, de modo que essas críticas que a gente tem que ouvir para tentar aprimorar, a gente tem que tentar aprimorar o processo. A gente nunca pode dizer que o processo eleitoral é infalível, sem dúvida, não é isso. Mas ele tem um sistema de fiscalização da própria sociedade e dos atores que participam da eleição. A imprensa também tem um papel importante. Você acha que você, Natália, acha que ela pode dar um pouco mais de segurança a esse processo? Como é que funciona? Eu acredito que sim, Beth. Primeiro porque a gente se dedica diariamente, mais especificamente no período eleitoral, a acompanhar de perto a movimentação dos partidos. Sim. E no dia da eleição também, o dia todo, fiscalizando, inclusive essas situações das portas das escolas, o que acontece nas portas das escolas, é uma situação que a gente também observa a cada ano. Por exemplo, Irregularidades, irregularidades, né? Pois é, infelizmente, eu acho que até nessa eleição, na imprensa, a gente conversa que é esperado uma judicialização maior do que nos outros anos da disputa eleitoral, né? Isso. Explica para o nosso pessoal em casa o que você quer dizer com judicialização. Quer dizer, muitas coisas vão ser decididas na justiça. Né? As brigas saem um pouco dos comitês. Antes a gente tinha os festivais de comícios, né? Que era um canto da cidade fazendo um comício para gritar mais alto que o outro candidato e o eleitor no meio. Sim. Agora, eu acho que isso já de um tempo para cá, a gente observou isso no aspecto nacional também, essa discussão que existe em Brasília hoje. Todas as questões são levadas ao judiciário, por mais mínimas que sejam, né, doutor? Sim. Às vezes, questões que já estão solidificadas, mas os partidos buscam, os candidatos buscam levar essas discussões para o judiciário. Muitas das vezes até para protelar situações, né, doutor? A gente observa na imprensa que tem situações que seriam resolvidas facilmente, mas que vão para a justiça. Eu acho que o primeiro exemplo que a gente tem nessa disputa aqui em Catanduva esse ano é uma discussão judicial que já está em curso desde o ano passado,
que houve uma condenação do prefeito no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, por suposto uso da máquina, né, por suposto abuso de poder político. E nessa condenação decorreu uma inelegibilidade, né, um dos aspectos da condenação. Como consequência da ação. E ele está recorrendo, então provavelmente será candidato pelo partido dele, né, pelo PSDB, mas tem essa situação para resolver já lá no Tribunal Superior Eleitoral, e essa é uma situação que ele vai ter que se defender e que os adversários provavelmente vão utilizar. Então já as notícias judiciárias fazendo parte do dia a dia da campanha, ao invés das propostas. Entendi. Agora ela falou duas coisas que eu queria também comentar. Primeiro, que a gente observa muito já em Catanduva. Há muito tempo se proibiu boca de urna, etc, né? Até aí, se for pego fazendo boca de urna, corre o risco até de ser preso. Vai ser preso. Né? Mas o que a gente sente, às vezes, essas portas de escolas, tem escolas, dependendo as pessoas, às vezes, escolas que são mais movimentadas, que tem um número maior de votantes, etc. Você não consegue, às vezes, entrar, porque elas roda ali, e eu não sei se há um processo de intimidação, um processo, olha, eu te vi lá em tal lugar, fui na tua casa, viu, e tal, eu estou aqui, estou vendo, como assim? É uma pressão subliminar, vamos dizer, né? Há maneiras da justiça eleitoral coibir esse tipo de prática, ou seja, esvaziar de uma vez por todas, porque às vezes fala até 100 metros, né? Mas esvaziar mesmo com um certo rigor essa presença de cabos eleitorais, enfim, às vezes até os candidatos, porque é uma eleição municipal, você tem muitas candidaturas, não é? Nós devemos ter aí mais de quase, deve ser uns 300 candidatos, eu não, a vereador, não tenho esse número, mas eu imagino que vai ser bastante. Pelo histórico das últimas, deve ser. O senhor acha que tem formas de dar uma equilibrada nesse processo e, ao mesmo tempo, evitar essa pressão que, de certo modo, acaba se incidindo sobre o eleitor? Não, existem formas, isso sempre é tentado, vai ser tentado. A Justiça Eleitoral conta com fiscais, né, com pessoas durante todo o dia da eleição que estarão trabalhando nessa fiscalização. Agora, é óbvio que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí, para isso, a gente conta com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, dos voluntários, dos voluntários que trabalham para a Justiça Eleitoral nesse dia, os presidentes de mesa, os fiscais, etc., né? E também, Beth, como eu disse, num processo democrático é muito importante que a gente conte mesmo com a fiscalização mútua. Na verdade, quem já participou de eleição sabe disso. É um partido fiscalizando o outro, um candidato fiscalizando o outro, fazendo denúncias e tal, né? E isso acaba sendo apurado quando nós não conseguimos estar presente naquela situação, naquele determinado momento. É muito comum também, em época de eleição, doutor Alceu, a gente ouvir muitas histórias de compra de votos. Claro. Né? Como o eleitor deve fazer para denunciar um crime eleitoral? Para onde ele vai? Como é que ele procede a essa queixa? Como ele formaliza isso? Ele busca a justiça eleitoral? Ele vai na imprensa? Ele tem que levar alguma prova material, ou basta a palavra dele? Como é que funciona isso? É bom sempre esse programa aqui está servindo para isso, porque eu acho que a gente tem que ter um processo eleitoral cada vez mais transparente e cada vez mais equilibrado. Cabe à justiça esse rigor, né? Claro que ela tem que ser provocada muitas vezes, né? Mas ela precisa dar conta de tudo isso. Eu sei que é difícil, a gente sabe que às vezes os recursos são pequenos, do ponto de vista, inclusive, de recursos humanos, mas, de qualquer modo, é uma tentativa. Acho que nós temos que caminhar para isso, né? Para a gente ter eleições cada vez mais justas. O que uma pessoa... Porque, às vezes, a compra, ela não se dá só pela oferta de dinheiro. Ela pode se dar de outras maneiras, né? Olha, você vota em mim, que eu te arrumo um emprego, você vota em mim, que eu... Enfim, na base de falsas promessas que a gente sabe que elas não vão se concretizar. Né? E mesmo assim, elas também não poderiam acontecer, porque trocar o voto por um favor, seja ele qual for, é muito ruim. Como é que a pessoa pode proceder e como é que a justiça também eleitoral procede nesses casos?
A Justiça Eleitoral, ela não vai receber da pessoa diretamente uma reclamação, né? Isso é necessário procurar o Ministério Público, que faz parte desse sistema de justiça eleitoral. O Ministério Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, exatamente. Promotor eleitoral. Em determinados casos de crime eleitoral mesmo, a própria polícia pode registrar a ocorrência e dar o encaminhamento. Sim, né? sim. E também através dos partidos que fazem as representações noticiando um fato. Uhum. Agora, é sempre preciso ter uma prova, né? Porque muita coisa também na eleição, as pessoas falam, às vezes fala que foi comprado por um candidato só para beneficiar o outro e prejudicar esse, né? Então a gente tem uma certa experiência nisso e sabe que muita coisa se faz para tentar tirar vantagem, né? Inclusive na imprensa a gente tem que ter muito cuidado ao receber denúncias. Nesse particular, eu gostaria até de deixar um recado. Em 20 anos de eleição, que eu já 20 anos de carreira participando de eleições, eu nunca vi um candidato que sistematicamente descumpre a legislação eleitoral ganhar a eleição. Não é assim que se ganha. O eleitor hoje, às vezes ele vende o voto aqui, chega lá na hora ele vota em quem ele quiser, né? Então, essa ideia de que comprando voto se ganha eleição é falsa. Eu já tive casos concretos na carreira, né, de candidatos que prometeram num acordo coletivo dos partidos fazer uma coisa, na última hora... Desfaz tudo. 2 desfizeram, eu liguei para ele liberando ele daquele compromisso, porque outros 2 não iam cumprir. Ele me disse: doutor, eu dei minha palavra, eu vou cumprir sozinho, só o meu partido. Cumpriu a promessa no dia. Vou até falar, era distribuição de camisetas. Na época que isso podia, hoje é proibido. Hoje é proibido. Mas a gente fez um acordo para não distribuir ninguém. 2 descumpriram, encheram a cidade de camiseta, cor X e cor Y. O outro candidato que disse: doutor, eu vou cumprir, eu prometi para o senhor. Ele ganhou a eleição. Uhum. Mas é isso que o eleitor devia fazer, né? É isso. É isso que o eleitor... Que já Agora, tem deixa eu uma nova perguntar uma coisa. hein? O senhor falou da questão da prova. Hoje, nós temos celular. Celular hoje é um negócio maluco. Sim. Mudou a vida do mundo, né? Sim. Se a pessoa grava com o celular, por exemplo, e apresenta essa gravação para a justiça valida essa prova ou não? Olha, a gravação, toda prova é válida, né? A gente costuma dizer que para se condenar alguém, para se absolver, o que é importante? É o conjunto probatório. Entendi. Não é uma gravação de celular que vai definir para condenar ou para absolver alguém. Uhum. Né? Agora, é um deixa eu perguntar. conjunto de coisas. Sim, a pessoa que... Depois eu quero perguntar um negócio para a Natália. A pessoa que denuncia esse crime, suposto crime, vamos dizer... Uma infração eleitoral ou um crime eleitoral? Ela tem a sua identidade preservada ou... Não. Não, ela tem que assumir. Tem que assumir. É vedado o anonimato. Tá. Uma denúncia anônima, a gente pode até fiscalizar por dever de ofício que a Justiça Eleitoral tem de ir lá fiscalizar. Entendi. Mas muitas vezes não se dá seguimento àquilo porque é uma denúncia anônima, não se sabe a credibilidade de quem denunciou, não se sabe a mando de quem, não se sabe que interesses ela está acolhendo. Tá. Natália, lá no regional que você trabalha, vocês nas rádios também que você atua, vocês recebem muita denúncia e quando vocês recebem, qual o procedimento que vocês adotam? Essa questão do não anonimato é um problema, Beth, porque a maioria das pessoas que procuram jornal, procuram imprensa para fazer uma denúncia por ter medo de procurar justiça. Sem dúvida. Então, aí acabam recorrendo ao jornal. Nem para a gente eles têm coragem de se identificar, mas eu preciso de um telefone do senhor. Não, mas então eu não quero a matéria.
Eu preciso do nome completo do senhor, porque eu preciso identificar quem está denunciando. Não, então deixa quieto. É essa a situação. Então, é claro que tem a gente também convive com esse problema dos interesses de quem denuncia, né, no jornal, período eleitoral. Você pondera. Tem que ponderar. Mas eu acho que é um desafio para a Justiça Eleitoral essa situação, principalmente em cidades menores, que é o nosso caso. Todo mundo se conhece, algum familiar trabalha na prefeitura, tem medo do prefeito, ou é parente do vereador X, tem medo do vereador X, ou então conhece, a esposa é parente de algum político. Então tem toda essa situação que acaba engessando um pouco. Eu acho que o eleitor já tem um pouco de consciência, Beth, do que é errado. Já consegue ver isso nas condutas dos políticos, mas não tem essa desprendimento ainda, de repente, confiança de que vai acontecer. Eu acho que você colocou uma coisa muito oportuna, que é também a questão de você ter uma cidade menor, onde as coisas não se diluem. E ainda, às vezes, a pressão, por exemplo, para funcionários públicos, uma parcela deles fica mesmo receosa e tem uma pressão que está implícita ali. As pessoas têm medo de perder emprego, têm medo de perder cargo, se elas têm cargo, enfim, algum benefício porventura possam perder. Então, isso às vezes dificulta a identificação, né? Mas é importante dizer que a Justiça Eleitoral vai fiscalizar toda denúncia que surgir, seja via imprensa, seja via anônima. É que aquilo não tem validade, às vezes, como prova. Mas nós vamos verificar se existe algum fundamento naquilo. Né? Até porque a Justiça Eleitoral não precisa de denúncias para fiscalizar. Entendi. A Justiça Eleitoral pode agir de ofício, muitas vezes, na fiscalização. Na fiscalização. Entendi. Você pode dar uma incerta, por exemplo, e... Perfeito. Né, e pegar algum flagrante, fazer algum flagrante, por exemplo. Porque a Justiça, ela age quando provocada, isso é fato. Agora, em determinadas coisas, ocorrendo irregularidades visíveis, a Justiça pode atuar de ofício. Entendi. Né? Doutor Alceu, antes da gente pedir o nosso intervalo, eu queria só perguntar uma coisinha para o senhor, que às vezes as pessoas em casa têm dúvida. Nosso programa, quero dizer que tem uma audiência muito boa, viu? Que bom. E quais as punições para quem compra e para quem, em princípio, pode comprar um voto ou pode vender um voto? Sim. Tem punição para os dois lados? Como é que funciona isso? Ou só quem está comprando que pode ser punido, no caso, receber um processo de inviabilizar sua candidatura, cassar sua candidatura? E quem vendeu? Quem vendeu fica... Em regra não responde o eleitor, né? Em regra não, salvo em determinadas situações que ele pode também se ver envolvido num crime. Entendi. Né? Então, isso é muito delicado. O eleitor que também vende o voto pode também se ver envolvido num crime, numa irregularidade qualquer e ele também ser punido. Entendi. Né? Mas não são todas as situações. Isso aí a gente teria que descer a mais detalhes. Agora, o candidato, né, esse se prejudica de forma absoluta. Ele pode perder a condição da elegibilidade, ou seja, ele pode se tornar inelegível, né? Ele pode ter o mandato cassado, se eventualmente vence a eleição, ele pode ter o mandato cassado, ele pode ser multado com multas que hoje são muito altas. Além de tudo isso, ele pode ser preso, porque no caso de crime eleitoral, ele pode ser preso. Doutor, o senhor achava que aqui fosse seu primeiro trabalho e já é 20 anos de carreira? 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. Eu presido eleições desde 1996 na eleição municipal. Depois, em 98, na estadual e federal. E a partir de 2000, todas as municipais eu presidi. Bom, parabéns. Em cidades diferentes e tal. Bacana. Gente, não saia daí, nós já voltamos já, tem muitos questionamentos que nós vamos fazer e é importante que o juiz esteja aqui, a Natália que comenta muito sobre política, que é uma jornalista bastante competente aqui na nossa cidade, batendo um papo aqui conosco. Nós voltamos num minutinho, não saia daí.
Roller, questão de atitude. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Sucos naturais Dona Elza, só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza, laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza, valores naturais. Will Flores, flores para todas as ocasiões, decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. A capoeira já foi crime um dia. Hoje é patrimônio da humanidade. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Hoje nós estamos falando sobre eleições que este ano serão realizadas no dia 2 de outubro, em primeiro turno, e no dia 30 de outubro, quando houver necessidade de segundo turno. No nosso caso aqui em Catanduva, nós não temos segundo turno, porque nós temos aí 85, 86 mil eleitores por conta disso vai dar, né? As convenções partidárias para a escolha dos candidatos e as coligações devem ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto. Os pedidos de registro de candidatos devem ser apresentados pelos partidos políticos nos cartórios eleitorais até o dia 15 de agosto. O novo calendário também incorpora a redução, nós vamos ter uma eleição, uma campanha menor, da campanha eleitoral de 90 dias, que era, para 45 dias prevista para começar em 16 de agosto. Então, vai ser menos barulho, vai ser uma eleição mais curta, e, portanto, eu particularmente gostei muito dessa mudança. Eu acho que, na verdade, informalmente, Natália, ela já vinha acontecendo, né? Sim. Porque as campanhas, a última campanha que eu participei enquanto candidata, eu já no mês de julho já tinha muito pouca coisa que a gente fazia. Na verdade, já estava jogando tudo para agosto. Então, eu acho que, nesse aspecto, embora a reforma política deveria ser muito mais profunda do que ela foi, mais ampla, mas, enfim, algumas mudanças foram oportunas e importantes. Você não acha, Natália? Eu acho que geralmente o start das campanhas era o período que começava na TV, né, Beth? Na TV, no rádio, ficava mais para agosto mesmo. Isso. Segunda quinzena de agosto e setembro, que era o período mesmo, que as campanhas estavam já inteiras nas ruas, que as disputas, a população já começava a ter acesso a propostas, né, dos candidatos, e aí então
ter em mãos o que seria o requisito principal para escolher o candidato. Sim. Acho que além dessa questão de já colocar, formalizar uma situação que já acontecia, tem também o aspecto da economia, né? Eu acho que a economia de dinheiro que é gasto em campanhas. Claro que os candidatos têm o direito de chegar até o eleitor isso agora e nós levar vamos falar informação. um pouco disso, mas né? os valores gastos em campanhas acho que são absurdos. exorbitantes diante de situações que a gente tem, então... E o valor, agora já que ela falou, vamos entrar aqui. O valor gasto em campanha não está diretamente relacionado a esse tanto de denúncia de corrupção que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos tempos e que se abate hoje generalizou, né? Está em todos os partidos e parece que assim, quer dizer, você me dá um dinheiro, eu ganho e aí eu tenho que devolver para você em algum benefício, né? Como é que o senhor acha que esta redução, por exemplo, nós não podemos ter cavalete, mais, nós não podemos ter placa, mais, a televisão diminuiu. Me parece que na televisão também tem, a produção do programa vai ter que ter um monte de restrição. Sim. Que eu já andei me informando. O envelopamento de carro não pode mais, né? Outdoor já não podia. O outdoor já não podia, não pode mais. Oficialmente, você só pode gastar aquilo que está, são acho que 70% da média dos gastos da eleição anterior, né? Salvo engano. Então, o senhor acha que essas medidas que foram tomadas e que agora valem como lei, é uma lei, elas são suficientes para poder restringir o gasto com campanha, ou o senhor acha que isso pode provocar ainda um caixa 2 maior do que a gente sabe de conhecimento que é feito nas campanhas eleitorais? Olha, Beth, eu acho que toda legislação que regula uma campanha eleitoral, ela é bem-vinda, né? Tem que ser rigorosa, tem que estabelecer claramente os limites de gastos. Gastos exagerados não fazem sentido para homens e mulheres que vão ser públicos. Quer dizer, não faz sentido se gastar uma soma de dinheiro exagerada para ser um representante do povo. Exato. Não faz sentido não faz nenhum. Sentido. Né? Por outro lado, eu não acho que seja o valor gasto numa campanha que traz a corrupção. Eu acho que essa é só a faceta aparente. O problema é muito mais sério, é uma crise moral que nós vivemos, né? Porque se não estivéssemos com esse problema moral, que não é nem de agora, vem de muito tempo na nossa sociedade, você poderia gastar R$1 bilhão numa campanha e não ter corrupção da mesma forma? Ora, quer dizer que por gastar muito tem corrupção? Não. Ela facilita, Nos Estados Unidos as campanhas são milionárias. Pois é. Né? E vem do setor privado. E vem do setor privado. E não tem corrupção. Ou pelo menos se tem é muito menor. Pouco, o grau é menor. Então me parece que o problema é mais profundo. Né? É mesmo de uma crise ética na sociedade. Que se a reforma política ou essa legislação de dezembro de 2015 ajuda, não resolve, mas ajuda. Eu não acho, nós não podemos ser extremistas nem de um lado nem de outro. Não acho que liberar os gastos vai resolver nada e muito menos cortar todos os gastos e impedir que o candidato se comunique com a população e se coloque como representante da população. Então, sim. Né? Porque o que eu acho, né, Natália, é que a gente precisa também debater as ideias, debater o conteúdo, debater um programa de governo, sejam nas eleições municipais, sejam nas eleições proporcionais, que também são muito importantes, né? Porque acho que isso que deveria pautar
a decisão do eleitor, você não acha? Sem dúvida. E esse excesso, esse gasto exorbitante acaba gerando um excesso de lixo, né, Beth? Porque não tem esse diálogo. Tem a contratação de pessoas que vão passar casa por casa jogando material dentro das calçadas, que as pessoas não vão ler, na maioria das vezes, não vai considerar. Agora não tem o cavalete, que bom, porque o cavalete era colocado na calçada, caía, ia para a rua, também não tinha nenhum tipo de comunicação. Essa comunicação que deveria existir. Não, o cavalete foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa. Porque numa briga de espaço de cavalete. Na mesma esquina você tinha os 3 cavaletes. Esse foi uma das coisas boas que aconteceu. Mas eu tenho uma curiosidade que nunca vi ninguém falando isso. É assim, existem estudos comprovando que quem distribui mais coisas pela cidade ganha eleição? Olha, nem não necessariamente. Não sei, exato, não sei. A gente ouve falar o contrário, que porque a pessoa, dona de casa, por exemplo, já começa a ficar nervosa porque é muito material dentro da calçada. E não traz aquela comunicação que no nosso regime deveria acontecer, né, doutor? Exato. Que é do eleitor conhecer profundamente e votar pautado nas propostas. Nas propostas. E naquele diálogo franco com o candidato. Sim. Não é um folder jogado mas hoje que vai fazer essa comunicação. Hoje, com essas restrições e com esses limites que o legislador impôs para esta eleição, e eu espero que isso vá se tornando cada vez mais ajustado nas próximas eleições, o senhor não acha que a olho nu vai dar para ver se há uma... Porque me parece que a prestação de contas vai ter que ser feita semanalmente. O que é ótimo. Né? Você entrou lá, R$2.000 na tua campanha, você vai ter que dizer de onde veio, onde gastou, isso e aquilo. Me parece que as prestações antes eram a cada 20 dias você fazia uma. Então dava mais ou menos umas 3, no máximo 4 durante o processo eleitoral. Agora não. Então esse vai ser um ponto. Não tem mais o financiamento privado. Exato. É só de pessoa física, não pode ser mais de pessoa jurídica. E aí, por exemplo, aí vem um candidato em qualquer lugar, coloca lá 200 pessoas na rua. Quer dizer, pera um pouco, de onde está vindo esse dinheiro? Tem 20 carros de som na rua, de onde está vindo isso? Tocou num ponto muito importante. É isso que eu queria saber do senhor. Isso é muito importante. Perdão. Então, isso realmente vai fazer diferença. Então, nós temos o financiamento privado de campanha, mas só por parte da pessoa física. Então, a pessoa... E aí, limitado ao rendimento do ano anterior. Imposto de renda. Isso, limitado ao rendimento dela do ano anterior. 10%, se eu não me engano. Isso. O cartório que faz esse controle. Mas, se eu não me engano, 10% do rendimento do ano anterior. Então, é limitado e a pessoa tem que dar a cara. Olha, sou eu, fulano de tal, que estou doando X para o candidato XYZ. Então, já vai exercer alguma espécie de controle inibitório, talvez. Sim. Esse é o financiamento privado. E por quê? As pessoas jurídicas, as empresas, estão proibidas de doar. De doar, né? Se elas fizerem isso, elas estão cometendo um crime. Estão cometendo um crime. Um crime eleitoral, exato. Uma infração eleitoral. Agora, de fato, esta consequência que você mencionou foi muito interessante. Por quê? É óbvio que isso não impede, por si só, o Caixa 2. Sim. Né? Agora, no momento em que o Caixa 2 colocar na rua uma campanha eleitoral desproporcional com o que foi declarado à Justiça Eleitoral, está evidenciado o abuso de poder econômico. Isso. Me parece isso muito tranquilo e a Justiça Eleitoral deve agir com rigor nesse sentido para evitar que a realidade da campanha não seja... não tenha paralelo com a documentação da prestação de contas apresentada. É justo, é isso mesmo. A gente, por exemplo... observa... Agora, nem sempre, Beth, nem sempre isso fica evidente. Justo. Porque, de repente, eu posso usar esse dinheiro de uma outra forma mais enrustida, nem sempre. Então, mas aí difícil descobrir. A Justiça Eleitoral, como é formada por seres humanos, trabalha com limitações. Claro. Né? Então a gente se empenha e tenta fazer o melhor. Nem sempre acerta, né? Às vezes pode cometer erros, mas o trabalho é sempre para acertar e para impedir que pessoas desonestas se prevaleçam de poder econômico para ser depois representando o povo. Não
faz sentido nenhum. Não tem cabimento nenhum. Não tem cabimento isso. Já coloca em xeque até as próprias intenções dessa pessoa que se coloca, né, doutor? E, Natália, a nossa cidade, a exemplo do restante do Brasil também, enfrenta um período de grande dificuldade. Qualquer pessoa com um nível médio de informação sabe que gestores eleitos na próxima eleição terão grande dificuldade para realizar grandes projetos em função do cenário econômico que está posto também, né? Que é um cenário difícil. Hoje, o jornal Folha de São Paulo traz que vários prefeitos desistiram da reeleição e de cidades importantes, né? Londrina, Florianópolis, Pelotas, Caxias do Sul, cidades populosas, com economias sólidas, né? Por quê? Porque eles não vão fechar as contas, eles não vão conseguir, né? E os prefeitos bem avaliados. Aí você tem, às vezes, prefeitos mal avaliados, que usam muito de demagogia para as promessas que eles sabem que eles não vão cumprir. Vão vender uma ideia que dificilmente vai conseguir cumprir. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de recessão econômica num país todo e que se reflete nas prefeituras. E prefeituras que não se prepararam ainda, que não fizeram economia, que não enxugaram despesas, né? Isso e aquilo, vão sofrer ainda mais para fechar as contas. Você que acompanha um pouco isso e que tem discutido isso bastante, através das matérias que você faz, você acha que a população está mais consciente para se blindar dessas falsas promessas, dessas demagogias que eventualmente podem surgir em processos eleitorais? Eu acho que sim, Beth. Eu acho que na questão das promessas a população está mais... aliás, isso começa por uma questão de desconhecimento, né? As pessoas, doutor, a população em geral não sabe o que é possível e o que não é possível um administrador fazer. Muito menos os vereadores. Há um desconhecimento total sobre qual que é a função e o que o vereador promete que vai conseguir, que a pessoa esteja sorteada com uma casa da CDHU. Isso é ilegal se ele conseguir, se ele tentar fazer isso. Se ele não fizer isso, foge das competências deles. Falta muito, então, acho que essa consciência política, esse conhecimento na população de o que pode e o que não pode. Mas já ouviu tanta lorota? O povo está naquele estado que já ouviu tanta lorota que desconfia até do que é possível, Beth. Eu acho que o ideal seria o conhecimento. Na ausência do conhecimento do que é possível, do que é competência, do que é o papel de cada um desses agentes dentro da nossa democracia, o medo já ajuda, né? A desconfiança, a cisma Vocês não acham que vale para os dois essa questão, que assim, a gente ter um povo com investimento maior em educação, no conhecimento, na cultura, a gente certamente poderia ter um passo a mais para termos eleições cada vez mais limpas, né? O senhor não acha? Que às vezes... é evidente que uma população desinformada, ela é mais facilmente manipulada, né? É evidente que o investimento na educação é a melhor forma de se combater a corrupção. E preparar o povo. Preparar o povo e combater a corrupção. Exatamente. Né? Porque aí ele vai saber escolher corretamente, ele vai saber votar em pessoas não envolvidas em corrupção, né? Ou enfim... Ou que falam uma coisa e fazem outra, prometem coisas que não cumprem, ou envolvidas em corrupção. Mas para isso é preciso ter uma população bem informada, né? Para saber o que é o papel do prefeito, o que é o papel do vereador, o que é o papel do deputado, o que é o papel do governador, né? É importante isso, né? E nesse ponto, é interessante lembrar que o papel da imprensa é fundamental nisso, né? Porque aumentou demais a informação às pessoas, né? Hoje, não dá para dizer que uma pessoa, por mais simples que seja, não tem acesso à informação. Ela tem. Sim. Agora, o problema é saber se ela tem preparo intelectual para filtrar essa informação, para entender essa informação, fazer conclusões a partir da informação recebida. Justo. Né? Então, para isso, nós precisamos dos dois lados. Nós avançamos muito no que diz respeito à liberdade de imprensa, liberdade de informação. Avançamos muito. Não estou dizendo que está resolvido o problema ideal, mas avançamos demais. Mas avançamos pouco na questão da manutenção da criança na escola, né, Beth? Aqui a gente percebe em todo o Brasil
e a nossa cidade não é diferente de outros municípios com quem eu converso com os colegas, e isso se reflete em todo o país. O senhor é juiz da infância também, né? Acumula as funções de juiz da infância. Acumula a função de juiz da infância. Isso. Eu também tenho um trabalho grande com a questão da criança e do adolescente. Então, é muito importante. Qualquer trabalho na infância e adolescente é muito importante. É, claro. Mas no nosso município, que também reflete algo que é comum aos outros municípios, nós temos um problema muito grande de manter a criança na escola. A criança com 10, 12 anos, ela abandona a escola. Que coisa, né? Eu arrisco dizer... a condição dos próprios pais que não tiveram já eles Exato. Eu arrisco dizer, e aí um número totalmente impreciso, mas só em termos de sensação minha, eu arrisco dizer que mais de 90% dos adolescentes envolvidos com a criminalidade juvenil está fora da escola. Não, isso é... Hoje tem uma matéria... Eu fiz um artigo que eu publiquei na semana passada, lá em São Paulo, quantos ítalos ainda terão que morrer, né? Esse é o título. E aí, olha, parece que ontem, né, anteontem, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo matou mais um garoto de 11 anos. Do município de São Paulo. Do município. Isso é muito ruim, quer dizer, hoje tem uma matéria dizendo o seguinte, de cada 3 adolescentes infratores, 2 não têm pai, né? Então, quer dizer, não, é todo um conjunto aí, né? Não é hoje objeto da nossa, mas vou te trazer ainda para a gente discutir a questão da criança e adolescente. Mas é um conjunto de fatores, é o Estado que é irresponsável, né? Que não tem as políticas públicas necessárias, é a escola que deixa de ser atraente, que deveria ser atraente, não é. Infelizmente, as famílias vulnerabilizadas. Sim. Então, é um conjunto. Mas eu queria voltar aqui um pouco para a nossa questão. Eu tenho observado, espero que que essa minha observação esteja correta, né? Que, por outro lado, a justiça também, sobretudo eleitoral, seja a primeira instância, os tribunais regionais eleitorais, o TSE e o próprio Supremo, posteriormente, na fase final, às vezes, dos recursos. Tem sido, às vezes, um pouco mais rigorosa. Eu tenho observado prefeitos caçados, né? Vereadores caçados, deputados caçados, estaduais, na Assembleia mesmo, esses dias atrás, né? Uma deputada do PMDB foi caçada, e tem lá uma ordem judicial aguardando o presidente tomar, porque o presidente é comunicado e ele que tem que tomar a decisão, né? Mas tem prazo, então ele vai ter que tomar. Mais um deputado do PSDB caçado. Então, o senhor acha que esta celeridade melhorou? Está mais ágil? Ou ainda nós temos muitos recursos, como ela mesma colocou no primeiro bloco do programa, a Natália colocou, de ações que as pessoas acabam entrando e ganhando uma liminar, e isso e aquilo. Muitas vezes ganham uma eleição, faz parte do mandato. E aí, às vezes, não, eu vou ganhar a eleição porque depois fica mais fácil eu proceder. Eu tenho visto casos que não, eu vou dar um exemplo ao senhor. Na prefeitura de Osasco, né? O prefeito que ganhou a eleição não levou a eleição. No dia seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral considerou nulo os votos dele, né? E aí diplomou o segundo colocado. Pois bem, como é que é a sua visão a esse respeito? Se nós melhoramos, nós conseguimos avançar um pouco ou ainda estamos... Não, eu acho que melhorou bastante, até por conta da melhoria da própria legislação. Porque a Justiça Eleitoral trabalha com um instrumental que é a lei. Né? Se você tem uma lei desatualizada, imprópria, a Justiça Eleitoral vai funcionar mal. E aí não é o atendimento à população, é o instrumental dela é o que define se ela está trabalhando bem ou não. Né? Então a legislação melhorou, né? E portanto, isso está acontecendo mais mesmo, né? Mais cassações e mais apuração de irregularidades. Agora,
Não é possível, pelo menos eu não tenho esse dado, dizer se aumentaram as irregularidades ou se aumentaram as cassações ou Entendi. Pode ser que até melhorou em nível da própria celeridade, da agilidade da justiça. Mas pode ter aumentado também os casos. Exato, porque nós vemos numa crise de desvalorização da ética e de desagregação total da sociedade. Exato. E que isso pode ter gerado um aumento da demanda que vem para a justiça eleitoral, aumento de casos. Exato. Você acha que nesse quadro, por exemplo, que a gente está vivendo, de altíssima instabilidade política no país, e isso acaba contaminando todo o ambiente político-eleitoral que nós teremos, você acha que nós vamos ter surpresas na eleição deste ano, aqui na nossa cidade? Como é que você está observando isso? Eu acho que a crise política, moral que a gente enfrenta, Beth, também muito reflexo da crise econômica, fez o eleitor acordar um pouco mais cedo para o tema eleição. Uma discussão que começaria depois que as propagandas ganhassem as ruas já vem acontecendo, como da própria repercussão de fatos que acontecem a nível nacional, as pessoas acabam trazendo essa discussão para o nível municipal. Eu acho que a consciência que o cidadão, infelizmente, a custas de situações vergonhosas, vem tomando, eu acho que elas vão influenciar muito, sim, na hora de decidir. A pessoa vai pensar melhor para decidir. Uma decisão que era tomada, às vezes, por consultar o esposo, ou a vizinha, ou a mãe, agora a pessoa acho que vai ter condições de discutir, vai parar para discutir. Então, Deus, isso é bacana. Eu acho que, de tudo isso que a gente vem falando, de tão ruim, eu acho que o que vai ficar de importante, o que temos chance de levar de bom disso, é o acordar mesmo das pessoas, para lembrar que o dinheiro que está ali é dele, não é do prefeito, não é dos vereadores, não é do presidente da República, não é do governador, é dinheiro que sai do orçamento de cada uma das famílias. Então, da mesma forma que a pessoa... Através dos impostos. Do mesmo jeito que a gente não entrega o nosso dinheiro, o nosso salário, nas mãos de qualquer pessoa que passe na rua com uma promessa que a gente não acredite, é a mesma coisa que a gente vai ter que equiparar e pensar na hora de votar. E eu tenho escutado muitas pessoas falarem disso nas ruas, viu? De que tem que decidir, não tem mais aquela história do voto de protesto. Acabou, acho que as pessoas começam a se conscientizar de que o protesto é contra elas mesmas, não se protesta. Entregando o seu dinheiro, você não protesta contra ninguém. É um protesto que a gente tem que chamar até de um protesto burro. Porque eu acho que isso acabou. A gente já percebeu na última eleição que tivemos aqui em Catanduva casos de protesto que não se repetiram, né? Eu acho que isso então é uma evolução que a gente observa a partir dessa crise toda que temos vivido, acho que sem dúvida. E voltando na pergunta anterior que a gente dizia sobre o volume do judiciário, eu acho que são duas realidades, duas explicações que eu daria. Primeiro, que o volume de demandas na justiça como um todo tem aumentado muito, né, doutor? Um pouco as pessoas começando a aprender seus direitos, começando a saber que têm direitos. Também. E a justiça também mostrando para muita gente que elas têm deveres. Né? Por outro lado, eu acho que a fiscalização aumentou, Beth. Porque antes acho que a gente tinha aquela figura do pessoa político inatingível, em um pedestal, e o eleitor embaixo, acima de tudo e de todos. Um partido predominante, 2 partidos predominantes, os demais apenas seguindo ordens dos outros. Hoje eu acho que não, acho que os meios de comunicação, as novas tecnologias, propiciaram uma força que começou a se equiparar. O cidadão tem a mesma possibilidade de acesso a um documento judicial, uma sentença, por exemplo, que tem o grande partido e que tem o pequeno. Esse tipo de informação não chegava nem ao pequeno partido. Nesse sentido, as redes sociais, elas estão livres, né? Estão livres, né? E o senhor acha que ela é um instrumento, uma ferramenta realmente muito importante hoje, né? Sim. Para tudo, não só para o processo eleitoral, mas para tudo, né? Ninguém pode fechar os olhos para uma realidade que está hoje na mão de qualquer pessoa, qualquer cidadão tem um celular. Tem um celular. Né? E a lei eleitoral regulamentou a utilização da rede social, da propaganda por meio de mensagens, no blog, né, de candidatos. Isso está regulamentado, né? Não é assim, eu entendi o que você quer dizer no sentido de estar livre, mas está livre mesmo, embora tenha algumas regrinhas, né? Entendi. E tal. Como, por exemplo, vou dizer uma coisa para o senhor, fake, né? Que aqueles que entram nas redes que a gente não sabe quem é.
entra para sempre com perfil fazer... falso. O fake é um perfil falso. Isso. Como é que procede isso? Eu recebo uma ofensa de um fake, eu posso fazer o quê? Qualquer cidadão isso, faz como? Muito importante, muito importante. Identificou um fake, que é um perfil falso de um candidato, ou de uma jornalista, ou de um eleitor qualquer, denuncie. Se for relacionado à eleição, promotoria eleitoral, justiça eleitoral, delegacia de polícia, dependendo do caso. Delegacia de polícia também. Também. Tá. Agora, quando é crime eleitoral, é que nem... Não vem ao caso isso para o telespectador, mas nem toda irregularidade eleitoral é um crime eleitoral. O crime eleitoral é aquilo mais grave. Sim. É aquela irregularidade eleitoral que dá cadeia. Sim. Outras irregularidades dão multa, dão cassação de mandato, que é muito grave também. Claro. Mas não dá cadeia. Sim. Né? Então, e a polícia estaria apta a receber mais aquilo que é relacionado a crime eleitoral. Tá. Salvo isso, é através dos partidos, Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral. Né? Agora, esses fakes, esses perfis falsos também acontecem no dia a dia das pessoas. É importante que denunciem. Hoje a gente tem como identificar, né, de onde veio. A pessoa acha que está anônima por conta de colocar lá um nome falso, mas o computador é facilmente identificado. Isso mesmo. Né? Então denuncie, não se intimide, não ache que porque veio de um fake ou de um perfil falso que não dá para identificar. E hoje também você tem até especialistas que sabem identificar rapidamente de onde está vindo, né? É isso. É uma questão, acho que até interessante saber que a justiça já está preparada para essa identificação ágil. Isso é bom. A gente sabe que, em termos gerais, o Brasil ainda vem bem atrasado nessa questão tecnológica, né? Então é importante, eu acho que uma segurança a mais para o eleitor, para o cidadão saber que a justiça eleitoral está equipada para identificar rapidamente essas situações. Você tem alguma consideração final para fazer? A minha consideração final, Beth, é que eu acho que eu pedi que os candidatos, os partidos que vão estar se definindo agora a partir do dia 20, né, até o dia 5, tenham entendido que essas mudanças vêm para trazer uma consciência nova para eles. E que se eles não estiverem atentos quanto a isso, eles vão sentir os efeitos nas urnas, porque o cidadão é outro. O cidadão, o eleitor, a gente observa essa questão do voto de protesto. Já acredito que já seja algumas exceções, só que acreditam nisso ainda. A gente tem o eleitor mais atento a promessas, tomar cuidado com os caderninhos de promessa que distribui, porque as pessoas vão querer saber de coisas que sejam possíveis. Estão conscientes da crise, porque estão passando por ela, né, Beth? Claro. Então, projetos faraônicos, mundos e fundos, não adianta prometer. Eu acho que o candidato que olhar no olho da pessoa e falar com verdade, falar a verdade, terá mais chances de receber esse voto de confiança da população de Catanduva. No mais, como jornalista, vamos estar nas ruas, acompanhando o dia a dia dos candidatos, acompanhando a justiça eleitoral. Que bom. Que hoje também tem essa possibilidade, era 10 anos atrás, trabalhando em eleição, você não tinha acesso a processos como hoje a justiça dá acesso ao jornalista. A gente telefona no cartório eleitoral, a pessoa do cartório prontamente dá acesso físico mesmo. A gente consegue saber acessar o documentos, processo. Né? Isso é uma situação que não acontecia, então facilitou muito o trabalho da imprensa de levar informação ao cidadão. Que bom. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, viu, Natália? Doutor Alceu, tem alguma observação a colocar? Eu gostaria só de dizer que a gente conta com a participação de todo cidadão na fiscalização da eleição, contamos com a fiscalização da imprensa. Para nós é muito importante que nós todos tenhamos um objetivo comum, né, que é fazer um processo eleitoral transparente e o mais isento de irregularidade possível. Sim. Né? Chamar os candidatos também para que cumpram a lei eleitoral, né? Que se preparem corretamente para que depois tenham condição de representar o voto popular, as pessoas. E para encerrar, Beth, dizer que a Justiça Eleitoral está preparada, vai ser rigorosa, vai punir as irregularidades. Nós estaremos na rua, não só no dia da eleição. No dia da eleição eu devo fiscalizar sessão por sessão, mas também toda a equipe da Justiça Eleitoral. Nós estaremos de olho
para que o cidadão tenha a perfeita liberdade de voto, não seja influenciado por compra de votos, por propaganda enganosa. Enfim, a Justiça Eleitoral está preparada e vai fiscalizar com maior rigor as eleições aqui na nossa cidade. Tenho certeza que sim. Doutor, muito obrigada pela presença também. Eu que agradeço. Tenho certeza que a opinião de vocês foi muito esclarecedora, né? Aqui todos vamos acompanhar e torcer para que tudo corra bem e para que a gente possa ter uma eleição transparente, limpa, honesta, com pouco gasto, com pouco custo, e o que vale mesmo sejam as propostas de cada candidato, a capacidade que tem para o trabalho, a competência que tem para executar aquilo que fala, que isso é que é importante. Nós precisamos cada vez mais amadurecer, ter responsabilidade com o voto, ter responsabilidade com o dinheiro público e fazer das nossas eleições um momento de festejo à democracia, né? Onde que a gente possa escolher aquele que é o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Nós voltamos já, daqui a pouco, no nosso último bloco, sempre com muita música, e hoje nós vamos trazer a Duda e o Neto para se apresentar aqui. É um minutinho, nós já estamos de volta. Esse tratamento perto de casa é maravilhoso, ficaria muito mais fácil. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Voltamos com o Lado a Lado e eu recebo aqui a Duda e o Neto. Obrigada pela presença. Obrigado. Eu soube que vocês estão bem dedicados à carreira musical, né? Isso. Quem que vai contar sobre isso? Você ou ele? Pode contar, né? Olha, a gente, graças a Deus, está começando a investir, fazendo aulas de canto, de guitarra, teclado. Aqui em Catanduva? Aqui em Catanduva mesmo, né? Para ficar o melhor possível para continuarmos a nossa carreira, né? E vai indo bem, Duda? Vamos. A gente está fazendo aula de canto com o nosso professor Rodrigo. E de violão com o William Garbim e de teclado com o Tássio. É? E quem está fazendo? Você, Neto, você fica só nos instrumentos. Você não está aprendendo instrumento nenhum? Eu faço aula de canto, violão e teclado. Ah, que bacana. Neto, aula de canto, guitarra e teclado. Ah, você está fazendo, os dois estão fazendo teclado, então? Isso. Ah, então a ideia é tocar, introduzindo esses instrumentos quando vocês estiverem já mais habilidosos aí com ele, né? Isso. É isso? Isso, para ter mobilidade também. É importante um músico saber tocar de tudo, né? É? Isso. E o que você está tocando aí mais, que está mais pedindo? Tá, mas vocês já estão tocando profissionalmente, porque outro dia eu vi uma loja que inaugurou, eu vi que vocês estavam lá, não estavam? Isso. Então. Ultimamente está pedindo mais sertanejo universitário, né? Wesley Safadão, essas coisas assim. Então toca aí, vamos ver qual que você vai começar aqui tocando. O que vocês vão começar? Vamos começar com um sertanejo raiz, né, Duda? Então vai.
da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Muito bem! Então, afinadinho, hein? Você faz a segunda voz, ela faz a primeira. Isso. É isso. Depende bastante da música, né? Tem música que eu faço primeira, a gente vai trocando. Ah, é? Quantos anos você tá? 15. E você? 13. E pra você se apresentar, como é que faz? À noite não pode. Acompanhado com os pais, pode. Os pais estando sóbrio, pode. Normal. Claro. Tua mãe bebe? De vez em quando. Mas muito pouco, né? Isso. Que bom. Então vocês têm tocado na noite também? Sim, recentemente na Festa das Nações. Mas vocês estão ganhando. Estão ganhando. Sim, tem já os eventos beneficentes e os eventos pagos. Pagos. Cachê. Tá. Cachê? Isso. Tá. Mas vocês continuam estudando. Sim. Você está em que série? Eu tô no 8º ano. E você? Segundo colegial. Segundo ano do ensino médio. Isso. Muito bem. Vocês parecem que esses tempos foram num programa aí, não foram? Isso. Pode falar o nome da emissora? Pode falar o nome da emissora. Foi no encontro com a Fátima Bernardes, lá na Globo. A gente foi na plateia, né? E acabei sendo chamado para falar sobre o Corinthians. Lá a foto. Olha lá. Lá, Nossa amiga Raicinha. Quem é essa Raíssa? Emília Solidária, daqui de Catanduva. Ela faz uns projetos sociais bem legais aqui de Catanduva. Ah, que bacana. Olha lá, gente, lá no sino da Globo. Fui chamado para dar uma entrevista, porque foi no outro dia que o zagueiro do Corinthians errou, ia recuar pro Cássio, tocou muito fraco, aí... E você é corintiano? Sou. Menino inteligente. E aí? Aí não deu pra dar uma palhinha porque já estava muito corrido o programa. Mas a gente deixou que pena! Não deu pra cantar, se apresentar? Não. Que pena! Mas a gente deixou nossos materiais e eles disseram que vão fazer umas reuniões para ver se vai dar certo da gente. Ai, tomara a Deus, né? E quais são os ídolos de vocês? Bom, eu gosto de todos. Mas todos. Tem um preferidinho? Assim, não, eu gosto muito da Celi Campelo, de vários, não tenho preferido. E você? Eu tenho. Eu me espelho bastante no Rich Valens. Ah, é? Quem é esse Rich Valens? Toca alguma coisa dele, vamos ver. Fiquei sabendo que você até gosta de uma música dele. Vamos ver. You're mine, and it belongs. É linda essa música. Together, yes, we belong together for eternity. Linda, linda. Você gosta dele? Que beleza. Que beleza. Vocês não gravaram ainda CD, não, né? CD ainda não. Está no nosso projeto para o futuro próximo, se Deus quiser, a gente já realizar. CD. Ah, é? Vocês brigam entre vocês? Porque eles são irmãos, viu, gente? Vocês sabem, né? Brigam ou não? A gente é irmão, né? A gente é irmão. A gente briga. Que irmão que não briga, fala a verdade. É verdade. É isso aí. Mas lá no fundo, se amam. Isso é importante. Viu? E toca mais um pedacinho só pra gente... Mais um pedacinho? Vamos ver, qual que você vai tocar? Tocar uma Vocês vão tocar. Marcelo Genesi. Então vai. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão,
numa batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar. Que música é essa que eu não conhecia? É sertaneja essa música? Não, né? Não, eu acho que é uma meio MPB. Meio assim, MPB. É do Marcelo Genesi, chama Pra Sonhar. Que bonita. Muito bonita essa música. Bonita essa música, letra bonita. Isso. Mas diz que vocês trocam La Bamba também, é? É. Então vai, uma palhinha pra nós. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, só necessito uma boca de gracia, uma boca de gracia, por mim, por ti. Oi, arriba e arriba. Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Muito bonitinho. Deixa o telefone de contato de vocês aqui. Tem o nosso telefone fixo, que é 3523-8122, e o nosso WhatsApp, que é 991170671, DDD 17. Quem quiser contratar vocês, pode ligar. Isso, e quem quiser ver mais de Duda e Neto, é só pesquisar lá no Facebook, no YouTube, Duda e Neto com aquele e-comercial, que vai achar nossas páginas. Ah, que beleza, que beleza. Muito bem, muito obrigada aí pela participação de vocês, né? Eles vão aqui encerrar o nosso programa também e eu agradeço, desejo muita sorte, que vocês tenham, você sabe que para a gente ir em frente na vida, a gente também tem que ter bastante disciplina e muita dedicação. E eu tenho certeza que vocês estão se dedicando, tem muita disciplina, com o apoio dos seus pais, né? E que está sempre acompanhando vocês, estão sempre acompanhando vocês, eu vejo sempre, e que vocês possam fazer bastante sucesso, não é? Muito obrigado. É isso, sempre voltando ao programa, cada vez melhor. Gente, antes de encerrarmos, eu queria falar com vocês olhando nos olhos de cada um através da nossa televisão. Vocês sabem que este ano tem eleição e por conta da legislação eleitoral, nós teremos de fazer uma parada com o nosso lado a lado. Tem um texto famoso que diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado e há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de se ir, há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. Por isso mesmo, agora vamos dar um tempo em nosso programa. A vida, às vezes, põe algumas missões em nosso caminho. Quando escolhi a vida pública, sabia que teria de abrir mão de tantas coisas que me alegram, ainda que por um período breve, como acontece agora com este programa. Mas é preciso ter bastante coragem para abraçar essas missões que a gente se propõe a fazer. E foi muito bom eu sempre falei isso, poder desfrutar das suas companhias. Em todos os nossos programas, eu nunca deixei de falar isso. Eu nunca deixei de agradecer a todos vocês pela atenção, pelo carinho, pela audiência, todos os meses que nós tivemos aqui. Obrigada mais uma vez pela audiência e pelo carinho que vocês me externizam quando eu estou na rua, quando a gente se encontra, as mensagens que vocês nos enviam, isso muito me honra. E eu tenho certeza absoluta, tenho a mais absoluta convicção
que na verdade isso não é um adeus, mas sim um até breve. E eu mando para todos vocês um beijo grande no coração. Muito obrigada, continuem contando sempre comigo e com o meu trabalho. Obrigada mesmo, gente, do fundo do meu coração, mais uma vez, por todo esse carinho que vocês me dedicam aqui na nossa querida Catanduva. E vamos encerrar o nosso programa aqui com a presença e com a voz e o violão da Duda e do Neto. Antes, eu queria mandar um abraço para a minha escola, Maximiano Rodrigues, para o seu Ricardo, a dona Ângela, para todo o pessoal da secretaria do Maximiano. A dona Cidinha Cheruti também. Cheruti. Muito bem. Agora, para encerrar rapidinho, vamos tocar uma nossa autoral. Tá. Ela não quer, nunca quis meu beijo, agora só vai ficar em meu desejo. Ela não quer, nunca quis meu beijo, agora só vai ficar em meu desejo. Eu era um cara bem bacana, mas ninguém nunca me disse que amiga não se ama. Eu tava perto, sempre precisava. Eu dava bola e ela nem ligava. Mas eu não sei o que aconteceu. Me apaixonei, o culpado não fui eu. Contei pra ela que reagiu assim, olhou na minha cara e riu de mim. Bêbado, apaixonado, ouvindo a vida não presta, igual na Jaime eu tô ferrado. Bêbado, apaixonado, ouvindo a vida não presta, igual na Jaime eu tô ferrado. Ela não quer, nunca quis meu beijo, agora só vai ficar em meu desejo. Ela não quer, nunca quis meu beijo, agora só vai ficar em meu desejo. Muito bem.